Muito bom dia. Muito bom dia só. Hoje eu não tô muito criativo, não. Não sei se é a tensão dos jogos, se é a tensão pelo trabalho. Eu vou falar pra vocês. Eu tô mais tenso pelo trabalho do que pelos jogos. Não tô assim tão animado do ponto de vista de torcedor, de expectativa. Eu tô muito animado pro trabalho e não como, pô, se o Barcelona passar, o que pode acontecer? Sinceramente, eu acho que o Barcelona não vai passar. Já começo por aí. Bom dia, meu povo. Com essa energia lá no alto, começando aqui esse vídeo para dar dicas para vocês, informações e a minha análise dos 4 jogos que restam das oitavas de final da Liga dos Campeões. 2 recados. O primeiro, vai lá em kto.com para jogar. Com o código BECKLER você tem 20% de bônus na sua primeira free bet. Colocou R$100, tem R$20 de bônus para jogar, uma bet gratuita. Colocou 50, tem 10. Colocou 65. Quanto que é 20% de 65? 10% é 6,50, então é 13. E por aí vai. E outro recado, todos os jogos estão na Max, que é a ex-HBO Max, agora chamamos Max. E o Barcelona-Napoli também está na TNT. Se eu não me equivoco, é exclusivo nosso. E eu acho que eu não estou equivocado nesse caso, não. Todos os jogos da Liga dos Campeões na Max até 2027. Começando, meu povo, por que eu não estou tão animado que eu acho que o Barcelona vai ser eliminado? Barcelona e Napoli eu acho que são dois times muito equivalentes nessa temporada, que se equivalem no que eu já disse para vocês antes do jogo de ida, no caos. São dois times caóticos, de muitos erros, mas a sensação que eu tenho é que o Napoli está melhor neste momento do que o Barcelona. Os desfalques de Pedro e De Jong são muito pesados para o Barcelona, muito pesados, até porque não sobram meio-campistas, não tem outros, então esses dois desfalques são muito importantes para o Barcelona. Tem a dúvida se joga Rafinha ou Firmino no meio-campo. Para mim tinha que jogar o Sérgio Roberto do lado do Christensen para avançar o Gundogan para a posição mais perto do Lewandowski, que é, acho que, onde ele é mais perigoso, e não numa posição de iniciar as jogadas. Eu acho que vai começar o Firmino, não o Rafinha, porque se coloca Rafinha, Lamine, João Félix e Lewandowski de início, praticamente não sobra nada no banco de reservas para se você precisa se tornar ainda mais ofensivo no segundo tempo. Sobra Vitor Roque e Mark Guiu, então acho que ele vai guardar um pouco para o segundo tempo. E eu acho que vai jogar o João Félix única, pura e simplesmente porque não tem outro jogador para a posição, porque por desempenho o João Félix não está fazendo por merecer ser titular em um jogo como esse. A outra dúvida na defesa, se joga Inigo Martínez ou Pau Cubarsí. O Pau Cubarsí está jogando muito mais do que o Inigo Martínez. Não gostei do Inigo Martínez em nada contra o Mallorca. Depois o Xavi elogiou ele na entrevista coletiva, disse que jogou muito bem. Eu acho que foi lento, perdeu os duelos físicos, muito vulnerável. Se, cara, cai uma bola esticada do Osimhen contra ele, esquece, porque não vai chegar. E o Pau Cubarsí eu imagino que sim. Tem simplesmente a questão da experiência que pode pesar a favor do Inigo. Os dois times mexeram muito, assim, né? Assim, eles se mexeram internamente muito. O Barcelona, desde o anúncio da saída do Xavi, não perdeu. 5 vitórias, 3 empates. Nos últimos 3 jogos não sofreu gols, embora eu acho que não tenha tanto mérito assim nesses 3 jogos. Retafe e Mallorca em casa, cá entre nós. E o Atlético de Bilbao com muitos desfalques depois daquele jogo contra o Atlético de Madrid. O time deu uma baixada de tensão naquele 0-0 fora de casa 10 dias atrás. Então, tudo bem, não sofreu gols. Tá ótimo, porque antes sofria. Mas eu acho que não é uma mostra muito definitiva de uma melhora defensiva do Barcelona. Por outro lado, o Napoli, desde que trocou de técnico, ganhou 3, empatou 2 dos 5 jogos. Na verdade, empatou 3, né? Porque empatou com o Barcelona, empatou com o Cagliari e agora empatou com o Torino. E ganhou do Sassuolo, ganhou do Juventus. 3 empates, 2 vitórias. Mas eu acho que está jogando bem o Napoli. Está confiante o Napoli. Osimhen e Kvaratskhelia voltaram a marcar. O Kvaratskhelia fez 4 gols desde a chegada do Francesco Calzona. Ele tinha feito 6 em toda a temporada. E o Osimhen marcou 5. Marcou contra o Barça, marcou contra o Cagliari e fez 3 gols contra o Sassuolo. Ele tinha 8 em tudo que a gente ia de temporada. Cara, os dois jogadores mais perigosos começaram a jogar muito bem. O Napoli tem a lembrança do time campeão italiano. Vão entrar em campo aqui em Montjuic hoje 9 jogadores do time titular. Basicamente, não tá o Kim Min-jae, porque foi pro Bayern de Munique. Tá o Juan Jesus, que pra mim é incoerente, né? Se é Juan, tem que ser Jesus. E se é Jesus, tem que ser Juan. Mas é Juan Jesus. E no meio-campo não joga o Zielinski, por uma opção do Napoli de não inscrevê-lo para mata-mata da Champions, porque vai acabar o contrato e ele vai para a Inter de Milão. Vai jogar o Traoré no meio-campo. De resto, Meret, Di Lorenzo, Ramani, aí tem o Juan Jesus e o Mário Rui, Lobotka, Traoré e Anguissa, Politano, Kvaratskhelia e Osimhen. O Barcelona, do time campeão espanhol da temporada passada, não tem o Baldé,
na esquerda, então perde um jogador da linha defensiva. E do meio para frente, meu povo, se a gente for olhar, do time considerado titular, só sobrou Lewandowski. Não tá Busquets, De Jong, Pedri, Gavi, Dembélé. O Rafinha jogava bastante vezes e tal, então tem um jogador que jogava ali habitualmente, mas de titular, o titular da posição seria o Dembélé. O Barcelona também perdeu. Mexeu muito do meio para frente, das 6 posições, das 5 posições ofensivas, né? 4 de meio, mais 2 de ataque, 6. Das 6 posições ofensivas, 5 mudanças, mais uma mexida atrás, na do Baldé. Bom, e aí várias outras modificações, né? Mantém Ter Stegen com D pela direita, Ronald Araújo no meio da defesa, mas aí o Christensen passa para o meio campo, aí você muda mais 2 peças na defesa. É um Barcelona completamente diferente e o Napoli não. E eu acho que o Napoli, nos últimos jogos, ganhou da Juventus, que é um dos jogos mais importantes do Napoli na temporada, tinha feito um 6-1 no Sassuolo, o time voltou a se sentir confiante e lembrar da temporada passada. O Barcelona não tem praticamente nada para lembrar da temporada passada, embora a marca da última temporada tenha sido a boa defesa e o time não sofreu gols nos últimos 3 jogos. Então, por isso, tem algumas semelhanças, mas eu acho que as sensações são muito diferentes de Barcelona-Napoli. É um jogo que vale para Mundial de Clubes, que vale 50 milhões de euros. O Napoli, para ir para o Mundial, tem que passar do Barcelona e ganhar um jogo das quartas. O Barcelona, para ir para o Mundial, tem que passar do Napoli e ganhar os dois jogos das quartas, o que eu acho que não vai acontecer. Porque o Barcelona tem que passar. E além de tudo, o Atlético de Madrid tem que ser eliminado da Inter. O Barcelona tem que passar o Atlético de Madrid. Se tivesse ganhado de Shakhtar e de Royal Antuérpia, estava bem mais perto disso daí. É 50 milhões de euros pelo Mundial, fora os 10 milhões de euros que a UEFA paga para passar as quartas de final. Cara, é muito dinheiro. Falo aqui com vocês todo dia da situação econômica do Barcelona, que o clube vai dar mole por não ter vencido os 2 primeiros jogos, os 2 jogos da fase de grupos, para não conseguir. Empate leva para prorrogação e eu acho que o Napoli vai vencer o jogo. Eu tô com a sensação, pelo que eu vi dos 2 times pós-Nápoles, que o Barcelona jogou bem, pelo que eu vi dos 2 times pós-Nápoles, eu acho que o Napoli melhorou mais do que o Barcelona e os 2 desfalques no meio campo de De Jong e de Pedri pesam muito pro Barça. Gostei do jogo contra o Getafe, não gostei nada contra o Atlético de Bilbao e não gostei nada contra o Mallorca. Acho que o Barcelona jogou um jogo bem, 2 mal. E o Napoli mostrou melhora nas partidas pós. Jogou um jogo a mais. Mostrou melhora nas partidas pós ida das oitavas de final. Tá pagando 1,8 mais ou menos na KTO a vitória do Barcelona. Empate ou Napoli tá pagando 4 cada um. Pro Napoli se classificar tá pagando mais ou menos 3,3. Cara, eu iria que o Napoli se classifica, tá? É a dica que eu dou pra vocês. Irem que o Napoli se classifica. Todo mundo sabe que eu torço pro Barcelona, então não é nenhuma zica reversa. Eu acho que isso vai acontecer. Vamos ver se depois eu estava enganado ou não. Dos outros jogos, hoje a gente tem Arsenal-Porto. O Arsenal sem o Martinelli, que se machucou, e o Porto com o Galeno, que foi convocado para o lugar do Martinelli na seleção. Né? Porto que vem de vencer o Benfica, 5-0, que vem de ganhar no final de semana, na sexta-feira, do Portimonense 3-0, já tinha ganhado do Arsenal, é bom momento do Porto. O Porto cresce em jogos grandes, dificulta muito para os seus rivais. Se vocês entrarem na KTO, existe um favoritismo imenso para o Arsenal nesse jogo, imenso, tá? Tipo, pagando 1,2 para o Arsenal vencer o jogo, 1,3 para se classificar. Sim, o Porto tá... E normalmente, gente, as casas de aposta não erram, eles sabem precificar muito bem cada linha, tá? Então o Porto é tratado como um grandíssimo azarão para esse jogo contra o Arsenal. Eu até acho que o Arsenal vai se classificar, mas pelo que a gente está vendo aí de odds, pelo que a gente está vendo de quanto está pagando cada coisa, o Arsenal é muito favorito e eu não vejo tanto favoritismo assim. O Arsenal não conseguiu finalizar no alvo no primeiro jogo. O Porto conseguiu anular o Arsenal por 90 minutos. Não sei se desde o minuto 1, simplesmente pelo jogo ser no Emirates, o jogo vai ser completamente diferente. Acho que é um jogo duro para o Arsenal. O Porto sabe marcar na frente e não deixar ser confortável. O Porto sabe se fechar atrás. O Porto tem ferramentas para sair em contra-ataque. Acho que vai ser bastante difícil para o Arsenal essa partida. Veremos como é que as equipes vão se portar dentro de campo pelo favoritismo que é dado ao Arsenal, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Até acho que o Arsenal passa, mas acho que vai ser muito difícil. Uma dica que eu dou para vocês desse jogo é que o Porto vai ter mais de 2 escanteios. Eu não vou passar aqui a odd exata, porque varia muito, e eu tô gravando esse vídeo de manhã até o jogo que é quase de noite, já vai ter mudado muito.
mas eu vi que estava pagando mais do que 2 pro Porto ter 2 escanteios. Cara, se o Porto estiver perdendo, ele tem que ir pra frente, ele tem que forçar alguma coisa, bola desviada, cruzamento na canela do cara, um chute que bate em alguém, enfim. Acho que o Porto vai ter mais do que 2 escanteios, o que quer dizer 3 para cima, né? Pagando mais do que 2, pagando uma quantidade imensa. Se você acha que o Porto vai ter mais do que um escanteiozinho, já paga mais do que 1,6. Então, eu também acho que já é uma boa de ir por aí. O que se imagina do jogo é que o Arsenal vai pressionar muito, que o Porto praticamente não vai passar do meio campo e que vai ser um monólogo. Tanto que o Porto quase não vai ter escanteio. Eu não imagino um jogo assim. Eu imagino que o Porto vai variar entre marcar na frente, marcar atrás, corridas de contra-ataque, explorar muito Galeno e PP pelos lados, tentar não deixar que o Arsenal circule bola por dentro, obrigar o Arsenal a jogar pelos lados e aí fechar a área para não permitir cruzamentos. Enfim, acho que vai ser um jogo muito duro que o Arsenal vai precisar de muita paciência para se classificar. Os jogos de quarta-feira, de amanhã, Atlético de Madrid Internacional. Cara, eu anotei aqui, olha o Atlético de Madrid para vocês verem. Chegou a ter esse ano, 2024, 5 vitórias consecutivas, inclusive uma contra o Real Madrid, né? No mata-mata. Mas nos últimos 9 jogos, o Atlético de Madrid, no mata-mata da Copa do Rei, né, meu povo? Porque da Supercopa ele perdeu do Real Madrid. Nos últimos 9 jogos, o Atlético de Madrid ganhou 2 jogos e perdeu 5. Teve mais 2 empates. Cara, o desempenho do Atlético de Madrid no último mês e meio, é muito ruim mesmo. Especialmente fora de casa, tá? Em casa ainda tem se segurado. Não tem jogado tão bem em casa, mas ainda tem se segurado. O Griezmann vai voltar. Essa é uma muito boa notícia para o Atlético de Madrid, porque nos jogos que ele teve fora, a produção ofensiva, a energia do time, meio que o norte do time se perdeu. O Griezmann vai voltar nesse jogo contra a Inter. A Inter que tem, em 2024, só vitórias. Desde que pulou as 7 ondinhas lá em Milão, onde tem canal, mas não tem mar, a Inter nem empatou. A Inter ganhou tudo que jogou. 13 jogos, 13 vitórias. Nesses 13 jogos, só tomou 5 gols e marcou 33. Eu falo aqui com vocês semanalmente de como esse time da Inter é bom. Mas eu acho que não é bom para sobrar, para amassar, para golear o Atlético de Madrid. Assim como fez contra o Bolonha no final de semana, como fez contra a Juventus, como fez contra o próprio Atlético de Madrid, como fez contra o Napoli. Em muitos jogos duros, o que a Inter faz é ser muito burocrática, ser mais parecida com a Inter do ano passado do que com a Inter que é capaz de dominar muitos jogos via bola esse ano, que é dar um passo atrás. Contra o Bolonha teve menos posse de bola, permitiu 19 finalizações, só finalizou 4 e podia ter feito até mais que um gol, teve mais chances do que o Bolonha, apesar das finalizações. Então acho que vai ser um jogo de posse de bola do Atlético de Madrid, da Inter fechada, da Inter tentando contra-atacar, porque ela sabe fazer bem as duas coisas. Ela sabe se fechar e ela sabe jogar com a bola no pé. Ela sabe atacar com muita gente, ela sabe contra-atacar. Eu acho que ela vai optar por contra-atacar e aproveitar os espaços que o Atlético de Madrid vai deixar. Inter sem desfalques importantes, não tem o Carlos Augusto brasileiro e não tem o Arnautovic. A dica que eu dou para você, eu acho que a Inter passa, tá? Não acho que o Atlético de Madrid vai se classificar, eu acho que o Arsenal passa, eu acho que o Napoli passa, só para ir recapitulando aqui os classificados. A dica que eu dou para vocês é que o Atlético de Madrid tenha mais do que 5 escanteios. Como eu acho que vai jogar na frente, como o Atlético de Madrid normalmente cruza muitas bolas, enche a área de jogadores, eu acho que vai ter muitos escanteios no jogo. O Bolonha no final de semana teve 7 escanteios, eu acho que o Atlético de Madrid vai ter mais do que 5. É a dica que eu dou para vocês. Menos do que 2 gols e meio do jogo eu também acho uma boa. Também acho que não é um jogo de muitos gols. Mas a dica que eu dou é dos escanteios, os famosos cantos, pro Atlético de Madrid. Mais do que 5 escanteios na partida. E o outro jogo de amanhã é entre Borussia Dortmund e PSV Eindhoven. O PSV domina muito na Holanda, embora já tenha caído na Copa, caiu para o Feyenoord. O time só perdeu 2 vezes essa temporada. Perdeu uma do Feyenoord na Copa da Holanda, foi eliminado, e tomou um 4-0 do Arsenal na Liga dos Campeões. De resto, tem mais de 100 gols marcados, uma média de quase 3 por jogo. Uma média de menos do que um gol por jogo sofrido. Acho que tomou 31 gols em 39 jogos, acho que é isso. Então, faz quase 3 e toma menos do que 1. Mas tem o contexto do futebol holandês, né? Onde domina. O Luuk de Jong, como curiosidade para vocês, é o jogador que de mais gols participou das principais ligas europeias essa temporada. 31 gols, 14 assistências tem o Luuk de Jong. Muitos gols, muitas assistências. É a referência do time. Se vocês quiserem arriscar muito, um anytime do Luuk de Jong. Para quem quer arriscar, muito. Então, assim, coloca bem pouquinho
aí é uma possibilidade, porque normalmente ele faz os gols. Ele fez o gol da ida, inclusive. E o Dortmund, essa temporada, não é um time de Bundesliga, por assim dizer, de defesa muito aberto, de muitas idas e vindas, de virada para cá e para lá. Isso até aconteceu em algumas partidas do Dortmund. Mas é um time um pouco mais burocrático, um pouco mais controlador, um pouco mais pausado do que a tônica normalmente do futebol alemão. É só o quinto melhor ataque e a quinta melhor defesa para um time que é quarto colocado. Nem sei se o Leipzig passou o Dortmund nessa rodada do campeonato alemão. Vou conferir ao vivaço aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar isso aqui fácil. Vamos lá, competições, Bundesliga. Mas estava em quarto colocado há muito tempo, né? Porque eu não sei se nessa rodada o que aconteceu. Não, o Borussia Dortmund está ainda um pontinho na frente. Os dois venceram, né? Está um pontinho ainda na frente do Leipzig, 47 contra 46. Quinto melhor ataque, quinta melhor defesa. Curiosamente, na Liga dos Campeões, em casa, não perde desde 2021, novembro de 2021, quando perdeu para um time holandês, perdeu para o Ajax. Nessa temporada, empatou com o PSG 1-1, empatou com o Milan 0-0 e ganhou do Newcastle 2-0. Fez 3 gols e tomou 1 em casa, nos 3 jogos de Champions dessa temporada. Assim, é um time que não tá se abrindo e 4-3, 3-2 toda hora. Isso não tá acontecendo. Eu acho que vai passar o Dortmund. Eu não tenho muitos palpites para esse jogo, tá? Eu acho que pela característica ofensiva do PSV e a obrigação e a urgência, alguma hora o jogo pode se abrir, mas eu acho que pode ser também um jogo de 1-0 para cá ou para lá, com as defesas levando vantagem. O que o Dortmund passa, acho que tá pagando 1.55, 1.58, alguma coisa nesse nível. Não é um super palpite que eu dou. Aqui, praticamente, eu diria para vocês, nem façam entrada, não sei que vocês queiram ousar que o Dortmund ganhe por mais de um gol, ou que o PSV vai surpreender e vai passar. Eu não tenho nada muito claro nesse jogo. E digo para vocês, porque eu não vi muito do PSV, tenho aqui os números, e não vi muito do Dortmund. Simplesmente para dar um palpite, para ficar legal aqui, que eu vou palpitar sobre todos os jogos, que o Dortmund vai se classificar, é meio que o palpite mais seguro pela hierarquia dos times. Mas de resto é isso, meu povo, de prévia. Barcelona e Napoli, como é o jogo que eu estudei, que eu vou trabalhar e tal, passei mais informações para vocês. Eu volto hoje, diretamente de Montjuic, pós-jogo, para falar se eu estava certo, se eu estava errado, se o jogo se desenhou mais ou menos da forma com que eu descrevi aqui para vocês. Tá certo, meu povo? Deixa like aqui e se inscreve para você não perder os próximos conteúdos. De verdade, se inscreve aqui no canal, porque eu tô tentando chegar a 200 mil, mas empaquei no 194 mil. Então tá difícil atingir essa marca, porque ainda faltam mais de 6 mil pessoas. É isso, gente. Um beijo para vocês, hein? Até de noite. Bom jogo, se divirtam e boa sorte.